pessoas dizem, você acha que era verdade? Eu digo, eu não sei. É um experimento feito pelo homem que deu errado. O que poderia ser, eu não saberia. Eu ainda não sei. Eles chegaram perto do OVNI. Era perto bastante para ver umas criaturas ou seres que eles não sabiam se eram seres humanos. No começo de julho de 1947, um fazendeiro local, Mike Brazel, descobriu, espalhado em seu rancho, um monte de destroços. Eles conseguiram com sucesso manter a história em segredo por mais uns 30 anos, antes das pessoas começarem a falar dela de novo. Roswell ainda é um mistério até hoje. É o Big Bang dos fenômenos modernos de OVNIs. E nós ainda não conseguimos responder as perguntas. Alguém sabe o que aconteceu, mas o governo americano não revela nada. Roswell é aquele tipo de história que nunca vai morrer. Roswell se tornou uma lenda, por assim dizer. Os materiais que nós pegamos não pesavam nada. Era como se não tivessem peso. Parecia que você não tinha nada nas mãos. É difícil para mim acreditar que nesse trechinho infinitamente michuruca do universo, que nós somos os únicos seres com alguma inteligência. Afinal, mesmo depois de todos esses anos, isso ainda é muito discutido por céticos e crentes igualmente. Todos temos perguntas sobre alienígenas. Nós estamos sozinhos no universo? Olha essa coisa, cara. Tem uma frota inteira deles. Todo mundo que estava lá viu alguma coisa. Agora, o que era... fica para nossa imaginação, porque tudo foi silenciado muito rápido. Quando nós falamos de seres de outro mundo, ou a possibilidade disso, nós tendemos a achar que isso é novo, mas na verdade não é. Existem certas unidades secretas que pertencem a certos governos que estão muito preocupadas com OVNIs visitando a Terra. Já não há uma força alienígena entre nós? É uma lenda, e tentar tirar isso a limpo é virtualmente impossível, mas de vez em quando o rumor se espalha, como sempre acontece, que eles, seja lá quem forem, ou até o governo mesmo, um dos dois vai nos contar tudo. O contexto que leva ao incidente de Roswell é muito importante. Por 6 anos, o mundo esteve em guerra sob intenso estresse e desgaste. No final da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos as bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki e o impacto que elas tiveram no imaginário popular introduziu ainda mais temor em cima daqueles 6 anos de estresse, desgaste e morte de entes queridos. Olhando agora para os velhos tempos da invasão, se você lembrar do Guerra dos Mundos, imagine o efeito que isso teve nas pessoas na costa leste, principalmente. E eu achei que talvez houvesse um bom motivo. Hoje eu tenho motivos para acreditar que isso se trata de, mais do que proteger o público, de ficar revoltado com alguma coisa. Senhoras e senhores, eu tenho uma declaração grave a fazer. Por mais incrível que pareça, tanto as observações da ciência e a prova dos nossos olhos levam à conclusão inescapável de que esses seres estranhos que aterrissaram numa fazenda de Jersey hoje são a vanguarda de um exército invasor do planeta Marte. O Guerra dos Mundos foi uma transmissão que fizemos com base na história de H.G. Wells da invasão do mundo pelos marcianos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós entramos direto na Guerra Fria e um enorme desequilíbrio entre o Ocidente e o Oriente, entre a Rússia e os Estados Unidos.
Truman demonstrou, sem sombra de dúvida, uma feroz capacidade nuclear. Stalin não tinha armas nucleares, então havia um total desequilíbrio e um anseio por equilibrar isso da melhor forma do ponto de vista do Oriente. Precisamos lembrar que era o começo de julho, por volta de 2 de julho, por aí. Enfim, foi em menos de 2 semanas antes de termos os primeiros avistamentos de disco voador por Kenneth Arnold, em 24 de junho, e o termo disco voador se espalhou pelo mundo. Divulgado na imprensa o avistamento de um objeto não identificado voando sobre as árvores, o que um jornalista descreveu como um disco voador é a primeira referência que temos de um disco voador na imprensa. E isso foi apenas 2 semanas antes do incidente em Roswell. A história é que em 1947, no mês de julho, alguma coisa caiu. Um fazendeiro, Mac Brazel, encontrou alguns destroços estranhos em sua propriedade. Espalhados em sua fazenda, um monte de destroços de algum tipo de aparelho que parecia ter caído dos céus. E ele não era rico, ele sequer tinha eletricidade. Portanto, quando ele encontrou aquela coisa de manhã, ele não podia pegar o telefone e ligar para alguém. Cobria uns 400 metros aqueles destroços estranhos. E as ovelhas dele nem chegavam perto. E ele pensou, que tranqueira é essa? Mas o fazendeiro não disse muito. O fazendeiro disse, eu estava lá fora cavalgando e vi aquilo e era desse jeito, eu não fazia ideia do que era. Então eu fui à cidade para contar a algumas pessoas e mencionei isso para algumas e de repente houve interesse. Ele viajou até a sua vizinha mais próxima, Loretta Proctor, para mostrar para ela pedaços da espaçonave que tinha caído na fazenda dele. O Mac achou que fosse um balão meteorológico, algum tipo de experimento. E ele estava feliz de fazer ao governo o favor de devolver os pedaços. E, na verdade, essa era a ideia dele, quando ele recolheu tudo e levou à cidade. Ele pôs tudo em caixas. E levou à cidade e mostrou ao xerife Wilcox. E o xerife não fazia ideia de que material era aquele. O material principal era um pedaço do que eles apelidaram de metal de memória, um material do tipo alumínio, que você torcia com a mão. E quando você soltava, ele voltava sozinho à sua forma natural. Ele disse, deve ter alguma coisa a ver com os militares. Eu vou ligar para a base aérea. Ainda era do exército, porque o exército e a força aérea ainda eram uma coisa só. Se tornaram entidades separadas em setembro de 1947. A queda aconteceu em julho de 1947. A própria Roswell precisa ser contextualizada. As pessoas perguntam por que Roswell fica no meio do Novo México, num deserto. Porém, isso ficava no epicentro do desenvolvimento de armas nucleares nos Estados Unidos. Essa não era uma basezinha remota que você tinha que servir no meio do deserto. Era uma instalação muito sensível. Foi o 59º grupo, apesar deles não terem decolado de Roswell, mas foi o grupo que lançou as bombas no Japão para dar um fim à Segunda Guerra Mundial. Era uma instalação nuclear. A primeira detonação de um artefato nuclear nos Estados Unidos, no espaço de testes, aconteceu a menos de 2 horas de Roswell a oeste. Roswell, como base aérea, estava no centro da iniciativa nuclear. Eles disseram que tinham encontrado um disco voador, mas isso foi interpretado como dizendo que era de origem extraterrestre, que não eram destroços de origem terrestre que caíram. E é claro, o principal homem envolvido quando aconteceu a queda em Roswell foi o Major Marcel, o oficial de inteligência da base. O Major Jesse Marcel estava no comando da investigação de Roswell. Ele foi o oficial de inteligência aéreo do que era, na época, o único esquadrão de bombas atômicas do mundo. Então, se havia alguém no mundo capaz de identificar qualquer coisa que pudesse estar nos céus, era o Major Jesse Marcel. Então Marcel e Cabot chegaram lá.
eles coletaram parte dos destroços. Marcel, no caminho de volta, ele não morava na base. Parou em sua casa cerca de 1h da manhã. Tirou seu filho da cama, Marcel Jr., acho que ele tinha uns 11 anos na época, e a esposa, e espalhou o material no chão da cozinha. Olhem isso! E foi o Marcel Jr. que pegou aquele pedaço de metal, que ele chamou de viga I, devia ter esse tamanho. Se ele olhasse de canto, parecia um I maiúsculo, de uns 2 centímetros e meio de largura. E tinha umas marcas arroxeadas nela. Ele as chamou de hieróglifos, mas eram marcas. O pai dele disse: filho, você pode ser a primeira pessoa a ver a escrita de outro mundo. E então havia fragmentos do que pareciam ser vigas em I, relativamente pequenas, mas na típica configuração de viga em forma de I. O que poderia ser? Poderia ser um novo tipo de aeronave que estavam desenvolvendo, que não se parecia com uma aeronave. Uma que caiu nos testes. Dentro de 24 horas, o comunicado à imprensa foi retirado. E em vez deles continuarem relatando que era um disco voador, agora eles diziam que era o local de queda de um balão meteorológico. Foi na manhã seguinte. Uma pessoa amigável, provavelmente do escritório de Clinton Anderson, nos ligou de Washington e disse: olha, sabemos que você tem algumas informações e queremos lhe garantir que, se você divulgar algo a respeito, pois isso não é para ser divulgado, é bem possível que sua licença esteja em risco. Nos registros de Roswell, estava escrito General Ramey, que era o chefe na época. Esvazie o disco de Roswell. E foi isso. Depois disso, eles fizeram Marcel posar no escritório do General Ramey com alguns materiais de um balão meteorológico. A explicação dada pela Força Aérea do Exército de que o incidente de Roswell estava associado ao local de queda de um balão meteorológico ganhou força e, em essência, acabou com o interesse no incidente de Roswell por algumas décadas. Eles, com sucesso, conseguiram abafar a história por cerca de 30 anos a mais. Ao longo dos anos 50, 60 e 70, as pessoas estavam vendo coisas estranhas no céu e relatando-as. O governo soltou um relatório dizendo que, num geral, esses OVNIs não eram nada de outro mundo e nada para se preocupar também. Foi só em 1978 que o ufólogo e físico nuclear Stanton Friedman... Eu sou Stanton Friedman. Eu sou um físico nuclear com interesse muito grande em discos voadores. Eu estou em Kansas City, Missouri. Fazia um programa de TV que falava sobre OVNIs e um membro da produção disse: por que você não fala com o velho Marcel? Ele disse que viu uma dessas coisas caída. Nunca ouvi falar dele. Vim entrevistar uma testemunha importante no que diz respeito à recuperação de um disco voador acidentado no Novo México em julho de 1947. Ele pegou o nome, olhou na lista telefônica, estava lá, e ligou para ele. E aquele era o Major Marcel, sabe? O primeiro no lugar com a caixa com os itens que ele mostrou ao filho. E foi só então que a investigação, entre aspas, de Roswell começou no que diz respeito às pesquisas civis. O próprio Jesse Marcel apareceu agora, aposentado, e começou a questionar se era ou não plausível que um balão meteorológico pudesse explicar o que havia sido descoberto em Roswell em 1947. E o que eu vi, eu não acreditei. Havia muita coisa. Estava espalhado por uma área tão vasta. Então nós começamos a coletar o máximo de destroços possível e jogar tudo no furgão. Ficamos uma boa parte do dia tentando encher ele. Nenhum dos materiais que nós pegamos era pesado. Parecia que não tinha peso. Não dava nem para sentir que estava nas mãos. Então, de repente, o incidente em Roswell ganhou destaque mais uma vez. Ele saiu e ele contou à imprensa que estava lá. Ele disse que não havia nada além de um balão meteorológico que havia caído. Mas aquilo não era um balão. Era uma aeronave. Então, o que poderia ser? Eu não saberia.
Eu ainda não sei. Uma das coisas que eu ainda lembro especificamente era o material que eles disseram que era fino como uma embalagem de um maço de cigarro. Mas você não conseguia quebrar. E se você torcesse ou amassasse, ele voltava à forma original. Mas a coisa que mais me chamou a atenção é que não dava nem para dobrar, nem podia deixar marca, nem uma marreta causava dano. Então, eu sabia que eu não tinha visto nada parecido. E agora, no momento, eu não sei o que era aquilo. Aquilo era um bom mistério para uma cidade pequena. E tivemos um monte, naquele momento, de militares por lá, como você sabe. O interesse das pessoas estava alto no final dos anos 70, quando houve vários documentários e também filmes de ficção. O povo de Roswell começou a falar sobre a história deles e o entusiasmo de todas as pessoas foi absoluto. Meu pai era o xerife do condado vizinho. Um grande objeto prateado em formato de disco do lado da ribanceira. O governo está escondendo informações sobre OVNIs de nós? Quer saber? Porque... Só pode ser. Uma pilha de destroços espaciais. Acho que ele foi ameaçado por alguma coisa. Sabendo que ele é confiável, eu não tenho dúvida, mas era real. E é claro, ele disse que jurou guardar segredo. Nós decidimos que, pelo bem do Walter Hodge e tudo mais, a gente ficaria quieto e aceitaria o que era aquilo, mesmo que em nossas mentes nós tivéssemos vários questionamentos quanto à validade daquilo. Chega de esconder a verdade. Bob Lazar alega que nosso governo capturou espaçonaves alienígenas OVNIs e as mantém num armazém secreto. Nos anos 80, Bob Lazar foi recrutado como um cientista de desenvolvimento pelo governo dos Estados Unidos, trabalhando na Área 51, numa unidade referida como S4. A discussão entre ufólogos sobre a existência de um governo secreto atrás de nosso governo. Eles estão ativamente... Eles têm uma espaçonave alienígena e estão ativamente fazendo análises. Em 1989, ele começou a vir a público trabalhando com os canais da mídia, contando histórias do que ele viu durante seu tempo trabalhando na Área 51. Quando entrei lá, foi a primeira vez que vi aquele modelo no hangar parado e me disseram que eles podiam ter me conduzido pela porta da frente, mas eles queriam que eu visse aquilo e mandaram eu não falar nada e continuar olhando para frente e passando pelo disco até a área de escritórios. Depois disso, eu pude vê-lo pairando sobre o chão e operando. Contando histórias de alienígenas, contando histórias de naves espaciais ou discos voadores e supostamente tocando, se não trabalhando, no disco voador que supostamente caiu em Roswell. E quando foi ver, ele já era uma celebridade. Por que guardar segredo sobre um dos eventos mais importantes da história de que houve contato com uma civilização alienígena? É um evento importante na história. Mais importante do que qualquer coisa. Com certeza o governo quer essa informação. E ainda querem, acredite ou não. Existem vários departamentos traiçoeiros de serviços de inteligência secretos que estão investigando a possibilidade de que há uma força lá fora. E nós queremos chegar nela primeiro. Minha interpretação poderia não estar em acordo com a de outra pessoa ou suas teorias. Eu não concordo com tudo, mas eu tenho minhas próprias teorias e eu quero acreditar. As pessoas viram algo que era muito estranho. E um monte de pessoas comuns que não tinham nada a ganhar disseram que elas viram seres alienígenas ou que seus familiares viram esses seres. De novo, depende de quem está falando. Eles dizem que no local da queda havia 3 ou então 4. Um estava vivo, o humanoide parecia bastante com a gente. Em 1990, um personagem chamado Glenn Dennis começou a aparecer em público com seus próprios relatos sobre o que aconteceu em Roswell. O Glenn era um agente funerário que oferecia seus serviços para a base aérea. Ele lembra que, em julho,
de 1947, quer estivesse relacionado ou não, recebeu um telefonema estranho. Para ver se ele conseguia fornecer o menor caixão hermeticamente fechado que ele pudesse providenciar para alguma atividade que estava acontecendo na base aérea de Roswell. Acho que 1:30 da tarde, eu recebi um telefonema do oficial do necrotério da base aérea de Walker. Ele me ligou de lá e então me perguntou qual seria o menor caixão possível que nós poderíamos selar hermeticamente. Isso pode ou não estar relacionado, mas ele disse que foi até a base, ele tinha credencial para entrar na base, ele disse que o caos estava instaurado. E foi quando eu me envolvi bem de perto com a base. E ele era amigo de uma das enfermeiras lá. E quando ele conversou com ela, ela estava aterrorizada com o que tinha lá. E eles foram tomar uma xícara de café, ou sei lá. E ele disse, me levaram para olhar o que estava acontecendo. E ela disse, vai embora daqui. Ela estava muito alterada. Pelo jeito que ela falava e o jeito que estava, parecia que ela estava em choque. Ela então começou uma discussão com o Glenn para explicar o que ela viu associado a um incidente e fez uns desenhos dos alienígenas que ela tinha visto no lugar. Eles tinham entre 1 metro, 1,20 m. As mãos deles eram longas, sem polegares, eram só dedos longos e delicados. E na cabeça, os lábios eram muito pequenos, estreitos, não eram cheios como nós veríamos na maioria das pessoas. E também no nariz só havia 2 orifícios bem pequenos, e então não havia exatamente um nariz, era mais convexo. É difícil saber no que acreditar, porque se não fosse pela questão de ser tão absurda, você acreditaria nessas pessoas. Você não teria razão para desacreditá-las. Ela não tocou no prato durante o tempo em que conversamos, na 1h30 em que estivemos lá. Shirley Wright era uma aluna que estudava com Einstein. E ela alega que agia na capacidade de assistente para ele durante os estudos. Em 1993, as fitas de Shirley Wright foram divulgadas. Shirley Wright aparentemente era uma ajudante de Albert Einstein. E em anos anteriores, Einstein tinha sido convidado para a Área 51 para dar uma olhada nos avanços que estavam acontecendo lá. Para olhar, em particular, a tecnologia de discos voadores para ver se eles conseguiam entender quais eram os mecanismos de propulsão. Me conte um pouco mais sobre o ser, a comunicação. Que tipo de informação foi dada? Eles te perguntaram algo? Você perguntou algo para eles? Foram perguntas dos dois lados. Nós fizemos várias perguntas e eles fizeram várias perguntas. Ela entrou em muitos detalhes sobre as perguntas que foram feitas aos alienígenas. Eles sabiam que nós éramos intelectualmente inferiores e cientificamente inferiores. Bom, então como foi que eles caíram? Havia alguma informação sobre isso? Porque se eles tinham uma tecnologia tão incrível, como foi que algo deu errado? Exato, foi isso que nós pensamos. E havia muito mais coisas assim que perguntamos a eles. Perguntamos o que eles comiam, perguntamos que tipo de gases eles usavam e nós também perguntamos sobre as vidas, o suporte e a origem deles. E perguntamos o que usavam como propulsão. Então, isso foi algo que ela testemunhou? Ou será que isso foi uma coisa que ela tirou de mitos culturais ao longo dos anos? A comitiva recebeu carta branca para entrar na nave espacial, dar uma olhada e conversar com os alienígenas que estavam sendo mantidos no local. Então é um relato extraordinário sobre várias conversas com esses alienígenas que aparentemente procuravam por uma série alternativa de planetas que eles pudessem colonizar com o tempo. Histórias extraordinárias, de novo, casando lindamente com o incidente em Roswell. Eles não me deixaram tocar, mas as outras pessoas puderam fazer isso porque elas estavam curiosas para saber que tipo de materiais eles estavam usando.
Eu não consigo pensar num motivo para alguém fazer isso na posição dela. Ela tinha credibilidade. Ela era uma aluna do Einstein, ela não tinha nada a ganhar. Ela não buscava fama, fortuna ou mesmo qualquer tipo de atenção por sua história. Ela só foi divulgada depois que ela morreu. Então, isso parece para mim nada mais do que alguém fazendo um desabafo. E isso é como um ponto-chave porque, de repente, as histórias ao longo dos anos 90 começaram a focar menos na espaçonave em si e mais nos alienígenas, essas criaturas que estavam nos visitando. Ela alegou ter fotografias. Mas elas nunca apareceram. Então é outra dessas histórias que, de certa forma, caiu no limbo. Acreditamos neles? Por que não? Eles não são mentirosos, ou são, quem sabe. Eles são entusiastas, estão aumentando a verdade. Estão enganados? Quando pensamos na aparência de um alienígena, vem a imagem do cinza clássico. Essas criaturas, todas elas tinham cerca de 1,20 m, 1,40 m. Elas tinham cabeças bem grandes, com um topo bem maior e o fundo afunilado. E foram 9 no total que eu vi, um diferente do outro. Um ser alienígena pode ser uma representação de mim, de você, de qualquer um, sabe? Não é preto, nem branco. Sabe, trata-se de toda pessoa, homem, mulher, qualquer etnia, qualquer gênero. Então acho que isso é importante psicologicamente. Por que deveríamos achar que nesse pedacinho michuruca do universo, que nós somos os únicos seres com alguma inteligência? Tinha várias pessoas dizendo que havia corpos, mas o interessante é que as autoridades americanas sempre disseram não havia corpos, sem corpos, porque era um balão. Em 1995, tivemos a divulgação das fitas da autópsia alienígena que mostrava os alienígenas sendo analisados. Sendo dissecados para entender a fisiologia. Eram fitas muito extraordinárias. O senador Schiff, o senador do Novo México, mandou o General Accounting Office dos Estados Unidos dar uma olhada em Roswell para descobrir quaisquer documentos, qualquer papelada possível. Muitos dos documentos, das mensagens que saíram da base desapareceram. A Força Aérea dos Estados Unidos publicaram seu relato. O caso de Roswell fechou. E eles finalmente admitiram que corpos foram recuperados. E isso adicionou mais lenha à fogueira em torno do entusiasmo pelo incidente em Roswell. Eu devo ser o maior especialista do mundo, não tem ninguém mais. E eu não digo isso para ser arrogante, é porque eu dediquei muitas horas e fiz muita pesquisa. Eu fiz o trabalho. E eu posso dizer categoricamente, sem sombra de dúvida, que eu posso te contar qualquer coisa que queira saber. Todo mundo conhece o papel do Spears no filme. Ninguém sabe mais a respeito disso do que ele, sim. Ele é um especialista. O fato de que alguma coisa caiu em Roswell é indiscutível. Todo mundo que estava lá viu alguma coisa. Agora, o que era fica para nossa imaginação, porque tudo foi encoberto muito rapidamente. Dizem que não era desse mundo. E nós sabemos que houve autópsias. Houve corpos recuperados e houve autópsias. Então, como uma operação militar, é claro que é secreto. Como um pesquisador, a primeira coisa que você faz é definir o que está no cômodo. Você olha todos aqueles itens e vê quando foram feitos e quando saíram de produção. Mas isso não é dizer, por exemplo, se o relógio de parede tivesse saído de linha, digamos, nos anos 60, é claro que ele poderia estar lá nos anos 70 ou 80, ele pode ficar por muito tempo. Mas a parte importante é se ele estava disponível naquela data-chave de 1947.
Aquele é um relógio de parede Baker Light da General Electric. Ligado na rede elétrica, você pluga ele na tomada e ele foi fabricado em 1945. Então, ele poderia estar lá em 1947, com certeza. Então, é correto? Com certeza. Não pode ser discutido. Aliás, a própria General Electric confirmou que é um relógio original de 1945. Então, sabemos que é genuíno. O que mais podemos olhar na sala? Se olharmos em volta, tá bom, tem um telefone na parede. Ele é genuíno? Bom, um leigo diria que não. Os telefones em 1947 não tinham fio enrolado. Mas só um leigo diria isso, porque um especialista saberia que aquele fio enrolado estava disponível como um acessório. Quando você encomendava o telefone, você podia pedir o fio enrolado. E ele era padrão em hospitais, escolas e instalações militares. Então, é por isso que tem mais chance de ser real do que falso. Isso foi no telefone. Eu tenho imagens da queda do OVNI em Roswell e os alienígenas sendo dissecados. Essa é uma boa história, me mostre. Como pesquisador, eu olharia as coisas pensando... Bom, se esse é um relógio antigo, por que ele está novo em folha? Porque ele não estaria novo em folha se tivesse sido comprado em 1995, quando as imagens surgiram. Então, se foi nos anos 90, o relógio teria 50 anos, teria riscos, arranhões e raspões. Mas ele não tem nada disso, tudo parece estar novinho em folha. Essa narrativa, em particular, é extraordinária. Então temos que destrinchá-la em mais detalhes para conseguir entender sua veracidade. Nós vemos coisas como uma serra cirúrgica de aço inoxidável, o que condiz com a época. Nos dias de hoje, nós usamos ferramentas elétricas, serras motorizadas, mas aquilo foi em 1947, supostamente. E então, podemos verificar que o kit de autópsia é correto? Sim, ele é totalmente correto. Não é um patologista que está fazendo a autópsia, é um cirurgião. E isso foi verificado pelos maiores patologistas do mundo, inclusive Cyril Retch, que fez mais de 40 mil autópsias. Ele é o cara que mais chamava no país para trabalhar em casos de tribunal. Então, é um homem que eu admiro bastante e ele mesmo disse categoricamente que aquela era uma autópsia genuína. E ele era um cirurgião, não um patologista. E por que isso é relevante? Bom, se você procurar investigar um pouco mais, você descobre que a única pessoa que tinha credenciais para fazer uma autópsia, se fosse um alienígena, em Roswell, nos Estados Unidos, em 1947, era um cara chamado Dr. Bronk. E ele era um cirurgião. E isso é relevante. Então você me pergunta por que é genuíno? Eu acho que tem um monte de indícios conclusivos que apontam que isso é genuíno. Você tem que deixar de lado as suas crenças, porque os fatos estão bem ali. Eles estão todos na sua cara. Alguns acham que é falso. Eu falei com muitos ufólogos. Alguns acreditam que essa é uma gravação genuína dos militares americanos. Teve uma corrente de e-mail que correu à internet. Ela tinha 11 páginas. E envolvia uma organização chamada de Instituto Nacional de Ciência da Descoberta, esclarecendo alguns comentários que o Dr. Kit Green, seu nome real era Christopher Green, tinha feito a respeito da gravação da autópsia. O Dr. Green chegou a trabalhar para si, inclusive. E Green disse, sim, me mostraram o mesmo filme nos anos 80, quando eu trabalhava para a CIA. E quando perguntaram ao Dr. Green, ele acabou dizendo que não, eu fui enganado pela CIA. Sabe, eu não acho mais que ele é real. Mas todos eles, cada pessoa nessa corrente de e-mails, por algum motivo, acharam que era real. Várias pessoas se manifestaram ao longo dos anos sobre Roswell, com novos elementos da história, novos detalhes. Em 1999, teve a divulgação da entrevista de Charles Forgus. O Charles, em décadas anteriores, tinha sido um xerife adjunto num dos condados vizinhos de Roswell.
Não do Novo México, na verdade, do Texas. Ele e o chefe dele, o xerife, estavam a caminho de Roswell, porque eles estavam atrás de um cara que estava passando cheques sem fundo, que foi pego e jogado numa cadeia em Roswell. E eles foram buscá-lo quando ouviram sobre a queda no rádio da polícia. E dá pra ver, sabe, fotos dele como um policial e as divisas dele na casa dele. Quando chegaram na base aérea, deram de cara com o incidente. E deram uma olhada, chegaram perto tanto da espaçonave que caiu perto da margem de um rio, quanto dos alienígenas em si, que estavam deitados com lençóis cobrindo a maior parte dos corpos deles. Então, você só estava passando por lá quando... Ela já tinha caído. Ela já tinha caído? Isso, eles foram lá, levaram eles e eles estavam deitados. Tinha soldados lá. Mas olha, eu não sei dizer quantos, mas devia ser uns 400. Eles não me deixavam chegar perto deles e estavam mantendo as pessoas afastadas. Muita gente foi olhar o que aconteceu. Eles não as deixavam chegar perto. Ninguém sabia disso, mas nós encontramos essa entrevista numa fita VHS, por coincidência. E passou pelo meio, e ela passou pelo meio a uns 30 metros. Você viu algum tipo de luz branca em volta dela? Todas apagaram quando ela bateu na rocha do riacho. Ela bateu num muro. Que tipo de muro tinha no riacho? Ele era parte do chão? Isso. Como uma encosta de montanha? Ou... Isso. E aí vinha o riacho? Isso. E eu acho que a queda matou todo mundo. E pediram a eles, educadamente, entre muitas aspas, para irem embora. Não falem sobre isso, sabe? Mas eles não podiam dar ordem, sabe? Eles eram servidores públicos, não eram membros das Forças Armadas. Você chegou a uns 3 metros? Isso. Você chegou tão perto? Mais um pouco podia ter tocado eles. Eu podia estar um pouco mais longe. Eu não sei, eu não usava óculos na época e eu não enxergo muito bem. Tudo é parte da lenda de Roswell. E o que você viu? Pernas e... Os rostos de alguns. E também os pés de alguns deles. E como eram os pés, você lembra? Pareciam os nossos pés. É mesmo? É. Ele era muito honesto, sabe? Por isso que ele entrou direto para a polícia depois da guerra. E ele disse, sabia que ele tem um filho? Ele nos disse sem deixar dúvidas que o pai dele falou sobre esse incidente várias vezes. Não importava o que ele falava, mas quando ele falava. E ele disse, eu lembro do meu pai falando com a gente sobre isso nos anos 50. Você consegue dizer qual o ano? Ele disse, não, foi nos anos 50, porque a gente já tinha se mudado. E isso foi um grande evento. O motivo da data ser a informação mais importante é porque Roswell estava morta. Ela foi um fogo de palha em 1947. Ganhou destaque por alguns dias e depois desapareceu. Então, nos anos 50, não havia livros sobre Roswell. Não havia artigos sobre isso. Não havia reportagens. Você não encontrava informação. Ela estava morta, já era. Ela nunca alcançou o domínio público. De forma alguma. Ela não tinha entrado para a cultura popular naquela época. Em 2011, Anne Jacobsen, uma jornalista investigativa nos Estados Unidos, publicou um livro que reuniu uma série de entrevistas com um número grande de pessoas que trabalharam ou estavam diretamente relacionadas à Área 51. E mais de 70 dessas entrevistas estão relacionadas diretamente a pessoas que trabalharam ou estavam envolvidas com o incidente em Roswell de uma maneira ou outra. Então por que manter essa base em segredo? Então eu abordo meu leitor e digo, eis o porquê de eu achar que a base é secreta. E isso me foi dito por uma fonte. A coisa mais assustadora associada à descoberta dessas entrevistas é o fato de que os indivíduos que foram questionados claramente tinham uma história que precisavam contar, mas estavam muito relutantes em fazê-lo. Ninguém gosta de ouvir sobre esses tipos
Possivelmente esses tipos de acontecimentos macabros no deserto, mas foi isso que a minha fonte me contou. Todos usam a mesma fórmula, em entrevistas, em informações, mas dão explicações completamente diferentes. Então, na verdade, é uma lenda e tentar tirar isso a limpo é virtualmente impossível, mas de vez em quando o rumor se espalha, como sempre acontece, que eles, seja lá quem forem, ou até o governo, um dos dois vai nos contar tudo. Existem milhões e milhões de pessoas que querem ir lá para ver. Eu não vou falar do que seja respeito, mas é muito interessante. Mas muita gente gostaria de saber o que está acontecendo em Roswell. Existe uma suspeita de que um acordo foi feito com Stalin, de que Mengele foi empregado para pegar crianças pequenas e modificá-las para desfigurá-las para fazê-las parecerem alienígenas. Em 1947, Stalin ainda não tinha a bomba atômica. Truman tinha. Eles eram rivais. Combine isso com o desenvolvimento de uma aeronave tipo disco voador e sabemos que a Alemanha nazista experimentava com aeronaves em formato de disco de uma forma ou de outra, então não é absurdo acreditar que isso foi continuado sob o controle de Stalin. Stalin fez uma jogada. Deu um tiro de aviso sobre a cabeça de Truman para falar: vocês podem ter a bomba atômica, mas eu tenho a guerra psicológica. Existem teorias de que poderiam ser, por exemplo, macacos presos em foguetes que eles estavam testando com o propósito de ver como isso poderia afetar o corpo humano, a fim de tornarem essas coisas seguras o bastante para se viajar. Isso é uma teoria e uma especulação. O que precisamos lembrar sobre Roswell como um todo é que ela está no reino dos mitos e lendas. E tirar isso a limpo, de verdade, é praticamente impossível. Nós começamos, vamos voltar para o começo, com alguns destroços numa fazenda. Foi aí que começamos. Não parece muito, sabe, fora deste mundo, materialmente falando. E em pouco tempo acabamos com o Watergate cósmico. Então, aí você precisa olhar a história nas entrelinhas e como ela mudou e como ela evoluiu. E ela se tornou uma lenda. Se tornou mesmo. Eu não acredito na última história do governo. Eu acho que eles vão liberar outra história de fachada tão implausível quanto a última. Um metal cinza lustroso que lembrava o alumínio. Ele era mais leve de peso. Bom, minha reação inicial foi que tudo devia ser uma farsa e talvez uma interpretação errada das coisas, mas eu sei de um caso que não é. Eu não tinha motivo para contar para ninguém. Das duas, uma. Ou era um projeto militar tão secreto que nem sequer seria reconhecível hoje para as pessoas que serviram nas Forças Armadas a vida inteira. Ou foi algo muito mais interessante do que isso. Eu vou citar meu colega, o Dr. Dan Farkas. Ele é da Romênia. Ele escreveu um livro que fala de hipercivilizações. Ele acredita que estamos sendo contatados por seres de outro mundo. Mas eles não estão alguns milhares de anos mais avançados do que nós. Na verdade, seriam milhões e milhões de anos mais avançados do que nós. E que nós, humanos, na escala evolucionária, somos burros demais para reconhecer isso. E que não podemos fazer nada a respeito. Agora, se ele está certo ou errado, eu não sei. Ele me deu uma analogia, ele disse: coloque uma TV dentro de um formigueiro. As formigas saberão que ela está lá, vão andar por cima dela, sabe? As soldadas podem até atacá-la, mas nunca, em 1000 anos, elas vão saber o que é aquilo, de onde veio, do que é feita e para que ela serve. Talvez sejamos as formigas galácticas. O fazendeiro não falou muita coisa. O fazendeiro só falou: eu estava lá fora cavalgando e vi aquela coisa e ela era desse jeito e eu não conseguia entender o que era. O Mac achou que fosse um balão meteorológico ou algum tipo de experimento. O que poderia ser? Eu não sei.
Eu ainda não sei. O evento mais citado em referência a Roswell é a queda de uma espaçonave de algum tipo de disco voador. Nós não sabemos se era extraterrestre, mas com certeza era estranhou bastante, a ponto de Jesse Marcel nunca ter visto nada igual aos materiais que caíram. A queda aconteceu em julho de 1947. O jornal de Roswell dizia: General Ramey, que era o chefe na época, esvazia o disco de Roswell. E foi aí que a história morreu. Digo, já tinha tudo acabado, e literalmente. Todos temos perguntas sobre alienígenas. Eles são reais? Como é que eles são? De onde é que eles vêm? A verdade é que é muito conveniente usar nomes de pessoas com quem nós não podemos falar. Saindo da rodovia, o lugar estava abarrotado de equipes militares e equipamentos militares. Tinha aviões parados lá que eles tinham pousado na rodovia. Talvez eles sejam hostis. Talvez estejam aqui para nos dar informações. Para nos ensinar. Ela já tinha caído. Nós sempre achamos que era uma coisa muito incomum. Exceto que eu sei que ele disse que viu um OVNI. Eu estou aqui para discutir o assim chamado disco voador. As três opções que precisamos considerar são que o incidente foi uma queda de um disco voador alienígena, ou que isso era algum tipo de guerra psicológica sendo travada pelas autoridades russas, ou que foi o governo dos Estados Unidos realizando algum tipo de operação clandestina que eles queriam manter em segredo num âmbito completamente confidencial. Roswell é uma história que nunca vai morrer. Roswell se tornou uma lenda, na verdade. Se chegar em qualquer lugar no mundo e perguntar, já ouviu falar de Roswell? As pessoas dirão, sim, é onde caiu o disco voador. – 75 anos depois, não há dúvida de que algo de imensa importância aconteceu em Roswell em julho de 1947. Havia um objeto em formato de disco que apareceu. De dia, ele parecia com a Lua, como você a veria de dia. Bom, a superfície era da mesma cor que a viga em I, enferrujada. Um cinza metálico simples. Aquelas pessoas eram pequenas e tinham um punhado delas. Também sabemos que os depoimentos de testemunhas oculares que foram registrados são o fim da linha no que diz respeito ao fornecimento direto de provas sobre o que aconteceu. Eu tentei fazer uma lasca nesse metal. Ele disse, não dá para entortar, não dá para deixar marca. Isso é muito além do nosso nível de tecnologia. A diferença entre os braços deles e o nosso é que, do pulso até a primeira junta aqui, o deles era uns 50% maior do que a parte de cima. A informação que temos para embasar nossas conclusões é a informação que temos. Não conseguiremos mais, porque todos os indivíduos envolvidos, infelizmente, já se foram. Roswell, de certa forma, foi o Big Bang, a explosão da cultura dos OVNIs. Levou muito tempo para estourar, levou uns 30 anos para estourar, e quando estourou, as pessoas adoraram o mistério. Mesmo hoje, depois de todos esses anos, é um assunto muito debatido por céticos e crentes igualmente. O que precisamos fazer agora é analisar as probabilidades de cada uma dessas narrativas para decidirmos o que provavelmente aconteceu em julho de 1947. O Mark achou que fosse um balão meteorológico ou algum tipo de experimento. E ele estava feliz de fazer ao governo o favor de devolver os pedaços. E, na verdade, essa era a intenção dele quando ele recolheu tudo e levou à cidade. Quanto a Mac Brazel e sua descoberta dos destroços em sua fazenda, sabemos que ele não tinha nenhuma tecnologia de comunicação. Então ele levou, não imediatamente, mas ele levou uma parte para uma fazendeira que morava, entre aspas, perto, sabe? E ela disse, por que não leva para a cidade e mostra para o xerife? E ele fez, mas não imediatamente, sabe? Ele não era um homem de muitos recursos. Então ele só dirigia até a cidade quando precisava. Mas claro, numa situação normal, se você se deparasse ou encontrasse
um local de acidente cheio de destroços, você pensaria se havia vítimas em algum lugar daquela área. Você ficaria bastante preocupado. Que trechos da conversa a senhora ouviu? Do que consegue se lembrar? Da grosseria dos oficiais da base aérea com ele. E Lembro sobre a disso. grosseria, o que é que ele falou sobre isso? Ele comentou a respeito. Ele ficou preso por, acredito, 3 dias ou 3 noites. Tinha um monte de destroços na propriedade dele. Então, digo, onde está? Não tem fotografias deles. Ninguém mais os viu. Se você descobrisse esses destroços, você pegaria 1 ou 2 pedaços para deixar de lado um pouco como ponto de referência, para transformar numa espécie de souvenir e também para ter alguma prova desses destroços para mostrar ao mundo. Mas nós não temos isso. Eu não acho que ele, em pessoa, entrou lá e fez um monte de pseudo-experimentos científicos com aquele material. Mas eles literalmente jogaram na cadeia. O que poderia ser? Eu não saberia. Eu ainda não sei. Jesse Marcel foi enviado para investigar e relatar tudo para a base aérea. E não esqueça, ele era o Major Jesse Marcel. Ele era o oficial de inteligência da base aérea local. E foi ele quem liderou a equipe que limpou o local da queda. E há registros dele dizendo que encontrou uma viga em I com hieróglifos marcados nela. Isso não era nada deste planeta. Disso eu tenho certeza. Porque como oficial de inteligência eu conhecia praticamente todos os materiais usados em aeronaves e em nossas viagens aéreas. Aquilo não tinha nada igual. Não tinha como. Não tinha nada parecido. Ele também levou parte dos destroços para casa, para a esposa e o filho dele. Ele deixou o filho brincar com eles e olhar porque era tudo muito estranho. Parecia que não tinha peso. Não dava nem para sentir que estava nas mãos. Depende da sua natureza, não é? Sabe? Algumas pessoas teriam certeza absoluta. Eu sou um oficial de inteligência. Mas até ali ninguém tinha mandado ele não mostrar aquilo para ninguém. E ele tinha um rádio amador, ele adorava conversar pelo rádio. E eu não lembro o cenário exato, mas lembro que ele estava conversando pelo rádio. Estava conversando com alguém pelo rádio. E acho que o assunto era sobre um avistamento de OVNI recente. E ele disse, a propósito, eu acabei me envolvendo com... É inconcebível na minha mente que um indivíduo daquela autoridade, se deparando com o que era claramente um local de acidente de algum tipo, levaria 2 dias como oficial de inteligência para relatá-lo. Mas a coisa que mais me chamou a atenção é que não dava nem para dobrar, nem podia deixar marca, nem uma marreta causava dano. Ele não estava desacatando ordem alguma. Ele estava usando a própria iniciativa. E ele podia estar animado com isso e queria compartilhar com a família. Para mim, isso é algo natural de se fazer, mas como disseram, como um oficial de inteligência, talvez não seja a coisa correta a fazer militarmente. Mas mesmo assim, foi o que ele fez. Certamente haveria alguma disciplina envolvida nisso. Haveria algum tipo de repercussão pelo atraso, dada a importância e a natureza confidencial da descoberta que tinha sido feita. Ele mandou eu não dizer nada. Ele disse, eu assumo daqui. E foi isso que ele fez. Quando ele saiu, ele disse que contou à imprensa que estava lá. Ele disse, não era nada, só um balão meteorológico que se acidentou. É difícil ver o que as pessoas teriam a ganhar inventando histórias tão inusitadas. A maioria das pessoas não quer a atenção de ser alguém que fica inventando histórias. Isso é algo que você não diria, a não ser que fosse verdade. Marcel Júnior, o filho dele, falou sobre isso muitas vezes e nunca mudou a história dele. E ele disse, Felipe, meu envolvimento com isso durou 15 minutos. Isso foi tudo. Quando meu pai acabou espalhando aquele material no chão da cozinha. Sim, achamos que foi uma experiência sem igual, sabe? A gente só estava no lugar certo, na hora certa, para ver aquelas coisas.
Aliás, minha própria conclusão foi que alguém começou a lançar satélites, sabe, como os russos em 1957 com o Sputnik. Eu achei que podia ser uma sonda que caiu em nosso planeta de outro lugar. De outro planeta. De outra origem. Ele foi repreendido de alguma forma? Porque é isso que o chefe dele disse. Esses idiotas falaram que era um disco voador, mas quando olhamos era só um balão meteorológico. Ele foi repreendido? Ele foi mandado para a Sibéria? Eu não sei qual é o equivalente americano disso. Eu não sei. Ele disse que não, que ele foi promovido, que ele acabou trabalhando no Pentágono. Então isso já me diz muita coisa de certa forma. Nos anos 70 e depois nos anos 80, houve um ressurgimento do interesse no incidente de Roswell. Um volume de pesquisa considerável estava sendo conduzido sobre as atividades na Área 51, e essa informação estava caindo no domínio público. Em 1989, um depoimento de uma testemunha anônima foi fornecida por um indivíduo operando sob o que claramente era um pseudônimo, Dennis. E ele começou a contar histórias da experiência dele na Área 51. Bom, há vários. Na verdade, 9. Discos voadores que estão voando por aí de origem extraterrestre. Foi só depois que ele se expôs, se tornando hoje infame, Bob Lazar. Me disseram que eles podiam ter me conduzido pela porta da frente, mas queriam que eu visse aquilo e mandaram eu não falar nada e olhar para frente, passando pelo disco até a área de escritórios. E é real e está por aí. Eu tive um papel muito pequeno nisso, mas estou convencido de que aquilo que vi é a prova absoluta disso. Não tem como nós termos criado aqueles sistemas. Não tem como termos feito o disco, as fontes de energia e o que ia neles. Bob Lazar disse que ele tinha estudado no MIT e foi trabalhar na Área 51. Mas é curioso que o próprio MIT não tenha registro de Bob Lazar estudando lá. E o governo dos Estados Unidos não tem registros de ninguém com o nome Bob Lazar trabalhando na Área 51. Em 1990, enquanto ele alcançava um status de quase celebridade com suas histórias de OVNIs e naves espaciais na Área 51, ele recebeu uma acusação da polícia. E, de novo, em 2006, ele recebeu outra acusação da polícia. No geral, precisamos ter muito cuidado quanto à relevância do que Bob Lazar estava dizendo. O relato de testemunha de Glenn Dennis em si é apresentado de uma forma muito intrigante, mas precisamos considerá-lo com muito cuidado porque é um misto de relatos tanto pessoais quanto de terceiros. Os fragmentos da história que ele conta tendem a ser apresentados de tal forma que somos induzidos a juntar os pontos e tirar algumas conclusões substanciais. Eu recebi um telefonema do oficial do necrotério da base aérea de Walker, me perguntando qual seria o menor caixão possível que poderíamos selar hermeticamente. E é só por causa da conversa que ele teve com uma ex-colega, uma enfermeira, da qual nós nunca mais ouviríamos falar, que há a sugestão de haver alienígenas e, portanto, o descarte de seus cadáveres, supostamente. E ele disse, preciso lhe fazer mais perguntas, e ele disse, para o caso de algo assim acontecer, ele disse, nós precisamos saber qual é o preparo, quais seriam seus preparos para os corpos que estavam jogados aos elementos, sabe? Ela fez um desenho da criatura num guardanapo e disse que ela mesma tinha visto aquilo e achava que estava guardado na base. Porém, ele mesmo não viu alienígenas. Nós somos induzidos a concluir que ele viu, mas isso se baseia na conversa dele com uma ex-colega, uma enfermeira, que contou histórias e fez desenhos. Porém, nós nunca mais ouvimos falar nessa enfermeira. Nós não temos indícios em primeira mão fornecidos por aquela pessoa. Ela me deu um diagrama que ela tinha, onde ela tinha desenhado algumas figuras, alguns braços e um rosto e tudo mais. E ela disse que isso aqui é o que estava lá no acidente. Estamos falando de 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Era muito diferente. Então,
As pessoas costumavam guardar segredo. Depois também ficamos sabendo que ele viu na traseira de algum veículo os destroços supostamente associados a uma nave espacial. Mas, de novo, não existem provas concretas de que isso aconteceu. Teve outro oficial que disse, espere um pouco. E eu disse, parece que você teve um acidente. E eu disse, eu tô vendo que tem alguns na ambulância. Nas ambulâncias lá fora tem um monte de destroços. E eu disse, onde foi a queda? E ele disse, não houve uma queda. Ele disse, espere um pouco. E eu fiquei esperando, ele se virou e pelo jeito ele estava esperando outra pessoa chegar, porque ele tinha outro oficial saindo. E ele disse, esse homem disse que teve uma queda aqui na nossa base. Ele disse que quer saber, ele estava perguntando da nossa queda. Os fatos que nós temos dos relatos de Glenn Dennis é que, primeiro, ele foi convidado à base para levar alguns caixões hermeticamente fechados. E depois que ele viu na caçamba de um veículo um monte de destroços metálicos. Temos que lembrar que a base da Força Aérea do Exército de Roswell era um centro de operações secretas de desenvolvimento nuclear de uma forma ou outra. Isso teria gerado muitos materiais nucleares, sem dúvida, de natureza radioativa. Aquelas unidades hermeticamente fechadas podem ter sido para o descarte de lixo nuclear que a Força Aérea do Exército queria se livrar. Havia só uma nave ou eles estavam sozinhos como uma nave batedora? Havia outros na armada? Eles disseram que estavam em 8. A história que Shirley Wright contou foi sobre a conversa telepática com os alienígenas, explicando que eles eram parte de uma frota de espaçonaves que estava numa missão interplanetária para encontrar planetas para eles colonizarem. Eu não sei se foi uma dobra do tempo ou alguma coisa assim, mas eles perderam a direção de onde os outros estavam indo. Uma dessas espaçonaves se desconectou do resto e se perdeu caindo nos Estados Unidos. Eles disseram de onde eram ou de qual sistema solar eram? E eles disseram que eram desta galáxia? Ah, não. Eles indicaram com certeza que não eram da nossa galáxia. Eles também disseram que a segunda, sendo que tinha 8 dessas naves na frota, uma outra também se acidentou dessa vez na Sibéria. E ele alegou que uma das naves caiu na Sibéria. Em algum ponto, os seres alienígenas disseram que eles tinham outra nave que caiu na Sibéria. Mas se você pensar que eram alienígenas intergalácticos que nem vieram da nossa galáxia, como eles teriam uma referência em nosso planeta que lhes permitissem saber em que ponto do planeta eles caíram? Isso mostra um conhecimento avançado da parte dos alienígenas quanto a vários locais de queda numa base global em nosso planeta, dadas as distâncias intergalácticas que eles viajavam. Embora eles não tenham especificado a Sibéria telepaticamente, poder sequer indicar isso no mapa do mundo seria um feito de aptidão extraordinária. É claro, eles fizeram questão de nos mostrar que nós não sabemos de nada. Uma das coisas que os alienígenas perguntaram foi como nós exploramos os ares e os oceanos, e o quão profundamente nós penetramos os oceanos. Isso parece uma pergunta bem estranha para uma espécie intergaláctica. Foi quando nós tínhamos acabado de começar a viajar pelo ar e fazia pouco tempo que a gente tinha começado a explorar os oceanos com os submarinos. Então, é estranho que tenha surgido essa história de supostos alienígenas que tomam o cuidado de não revelarem exatamente de onde são, mas que não são daqui. Mas a primeira coisa que eles nos perguntam é o quão fundo nos oceanos nós enxergamos. Em relação ao que era, ele disse que os veículos eram do espaço exterior. E então ele questionou. Os seres não pareciam com humanos. Entendi. Semelhantes, mas não exatamente. Eles tinham entre 1,20 m e 1,5 m, de constituição magra e eram carecas, sem sobrancelhas, sem cílios nem cabelo. E a cabeça tinha um formato afunilado, com o topo sendo menor. Maior, não menor. Precisamos prestar muita atenção nos detalhes na substância dos relatos de Shirley Wright.
Ela fala brevemente sobre comunicação via telepatia, o que em si é extraordinário. Mas em cima disso, claro, existe uma dimensão multilinguística que foi introduzida também, na qual os alienígenas deviam se comunicar em vários idiomas diferentes, com várias pessoas diferentes, o que torna a ideia ainda mais surpreendente. Eu fiquei sem reação, sabe? Era estranho. Só o pensamento era muito estranho, sabe? Tipo, era real ou fantasia? É interessante que, ao longo dos anos, mais e mais coisas foram reveladas sobre Roswell. E nunca houve nada que esclarecesse a história. Sempre tem algo mais interessante. Mesmo quando o próprio governo chegou e admitiu que o balão meteorológico era um acobertamento. Precisamos analisar minuciosamente o relatório da Força Aérea dos Estados Unidos, que foi emitido em 94, da versão deles do evento em Roswell, reunindo todos os vários elementos de relatos de testemunhas e oferecendo uma narrativa racional. Mas o que chama atenção no relatório é que vários relatos de testemunhas podem ser explicados dentro do contexto do que eles chamam de Projeto Mogul. E o Projeto Mogul era só o codinome dado pela Força Aérea do Exército para um programa de desenvolvimento secreto. A Força Aérea dos Estados Unidos usava balões com equipamentos acoplados lançados para a alta atmosfera para testar, para ver se os soviéticos também estavam realizando testes nucleares. Os balões eram só balões. O equipamento não era nada demais, mas era o propósito da missão, se preferir, que era secreto. Então, essa é a explicação oficial. A vasta maioria dos pesquisadores de OVNIs acreditam que era um veículo de ET de X descrição que caiu no deserto. Algumas pessoas acham que era um veículo experimental feito pelo homem. E, bom, eu acho essa última mais plausível. Talvez o motivo de haver um acobertamento contínuo de Roswell foi por causa de algo que a humanidade fez. Mas na época, isso devia infringir um monte de convenções, sabe? A Convenção de Genebra, Direitos Humanos, que seja. Eis o motivo para mantê-lo acobertado tantas décadas depois. Curiosamente, aquele relatório faz referência à recuperação de corpos do local da queda, mas ele explica dizendo que eram bonecos de teste de acidentes que foram usados como parte do experimento para ver quais impactos de desenvolvimentos nucleares, explosões nucleares poderiam ter em modelos de corpos humanos. Portanto, se havia algum local de queda com destroços gerados pela mesma, não seria de se surpreender que pareceria haver corpos como parte dos destroços. Para mim, faz mais sentido isso. Digo, todo mundo queria que fosse uma nave alienígena. Não me entenda mal, é a ideia mais romântica. E, sabe, mas é assim que eu vejo tudo isso. Uma chave para essa explicação é que dispositivos de escuta de grandes altitudes usariam tecnologias semelhantes a balões meteorológicos. Então, a explicação que foi dada pela Força Aérea do Exército de que os destroços encontrados esparramados pelo Novo México nos arredores de Roswell eram apenas um balão meteorológico, não devia estar muito longe da verdade. Desde 1947, nós recebemos e analisamos entre 1 e 2 mil relatórios que vieram para nós de todos os tipos de fontes. Dessa grande massa de relatórios, nós pudemos adequadamente explicar a grande maioria deles. Explicar para nossa própria satisfação. Nós podemos explicá-los como farsas, como aeronaves aliadas identificadas erroneamente, como fenômenos meteorológicos ou fenômenos eletrônicos, ou aberrações luminosas. Esse é o filme mais importante da história da humanidade, de toda a história do mundo. E se tornou uma sensação instantânea. Assim que ele saiu, em agosto, ele foi parar na televisão no dia seguinte. E eu pensei, tá bom, vamos sentar. Está na TV, no mundo todo.
Uma hora alguém vai aparecer e dizer: fui eu. Eu sou um dos atores. Ou foi meu estúdio. Ou não, meu avô me contou sobre isso. Acho que esse é meu avô, ou sei lá, sabe? Que seja. Nenhuma testemunha apareceu dizendo fui eu. Nada. Como nós sabemos que o que está sendo cortado não é humano? Bom, certamente não é humano. Pelos órgãos, pelos itens visuais que estão dentro do corpo. Em primeiro lugar, você procura se tem alguma coisa no vídeo que não é daquela época. Tudo parece condizer com a época, até onde sabemos. Nós também sabemos, aliás, isso já foi discutido, que podia ser um humano deformado que talvez tenha sofrido algum tipo de trauma por radiação, talvez tivesse um monte de defeitos e anormalidades diferentes. Mas isso cai por terra assim que ele é aberto. E quanto ao procedimento médico? Está correto? Nós mandamos o filme para vários patologistas, agentes funerários e tudo mais. A maioria disse, parece normal para mim. E tem os outros itens dentro da sala que contrabalanceiam todas as coisas que nós falamos. Como saberia que não é real, que é falso? Bom, porque eu que fiz. O filme foi comprovado como uma farsa e isso foi admitido pelos produtores. E eles até explicaram como eles o fizeram tão bem. Minha vida é dividida em duas partes. Um lado é um cineasta e o outro é um mágico. E o que me levou a fazer esse filme foi o mágico se unindo com o cineasta. E a minha motivação era criar a maior ilusão conjurada sobre o homem por um mágico. O que Spyros disse foi, não fizemos para enganar ninguém, mas a ideia era que a gente o faria, transmitiria e uns 6 a 9 meses depois revelaríamos que, tadã, olha como somos espertos. Mas nunca aconteceu. Eu queria causar um impacto global. Isso foi antes da internet. Então, com esse filme, eu me declaro como autor da primeira fake news. Eu me declaro autor do primeiro vídeo viral. E tudo isso antes da internet. E essa foi a minha motivação. Não foi enganar ninguém, não foi para mentir a respeito. Em nenhum momento eu falei para alguém que o filme era real. Nenhuma vez. Isso foi quando o filme de Anti-Deck estava na fase de planejamento. Eles pediram para o Spyros ser parte disso. E ele disse não. Aí já chega, sabe? Já é hora de contarmos a verdade sobre isso. Eu posso te mostrar por que não é real. Assim como eu apontei tudo o que era real. Eu filmei em Camden, em Londres, numa casa que estava sendo renovada. Era a casa da minha namorada. E eu construí o set. Aliás, eu construí 2 sets no mesmo cômodo, que era para as imagens dos destroços e para a autópsia alienígena. Tenho um monte de coisas no filme que só eu saberia. Por exemplo, que aquela mesa de autópsia é a única que existe no mundo. Você não encontrará uma igual em lugar nenhum. Porque se você encontrasse outra versão, outro exemplar daquela mesa de autópsia em qualquer lugar do mundo, então seria mentira minha. O problema é que ficou tão bem feito que algumas pessoas não acreditam que o vídeo foi, na verdade, uma farsa. Nós não fizemos só um filme, fizemos 2. O primeiro filme ficou tecnicamente incorreto. Mas o problema é que estávamos ficando sem tempo. O filme tinha sido prometido para o mundo. Então tivemos que recriá-lo de novo, muito mais rapidamente. Mas ainda precisávamos fazer o corpo. Você joga látex líquido no molde. E você dá uma mexida assim, toda a superfície fica coberta em látex e isso cria a pele. Então você injeta uma espuma expansiva. Assim que começa a endurecer, ela borbulha e estoura. Nesse caso, na perna direita, nós ficamos com uma bolha de ar presa no joelho. E a gente não sabia, a gente não viu até ela sair. Mas o tempo estava acabando, não dava para esperar. Quando ela saiu do molde, o joelho havia estourado. Nós não tínhamos tempo para fazer outro. Então eu mandei o John
que era o escultor que fez o corpo, eu mandei o John Humphrey pro açougue e eu disse, traz uma junta. Uma junta qualquer, não importa qual seja, só o osso. Eu então esvaziei o joelho e coloquei a junta lá dentro. E fingi que era um ferimento a bala vindo de trás. Tanta gente disse que viu a autópsia alienígena antes de ela ser feita. Mas eles nunca relataram isso até depois de ela ser feita. E eu acho que isso praticamente já diz tudo. A entrevista do Charles Forgus está cheia de inconsistências, possivelmente misturando um monte de fatos históricos de um jeito ou de outro. Ele e o chefe dele, o xerife, estavam a caminho de Roswell, porque eles estavam procurando um cara que estava passando cheques sem fundo e eles encontraram o lugar. Ele disse que viu os corpos e a recuperação do OVNI acidentado. Tinha soldados lá, mas... Olha, eu não sei dizer quantos, mas devia ser uns 400. Eles não me deixavam chegar perto, estavam mantendo as pessoas afastadas. Muita gente foi olhar o que aconteceu. Eles não deixavam chegar perto. Eu acho que não há dúvida de que o Charles testemunhou algum tipo de local de acidente. Ele fornece detalhes convincentes explicando o que ele viu e, claramente, ele e o chefe dele, o xerife, viram alguma coisa. Uma coisa grande e redonda. E passou pelo meio. Ela passou pelo meio a uns 30 metros. Ele viu o OVNI, ele disse que ele caiu no que eles chamaram de arroio, sabe, em cima das pedras. E que tinha uma grua tirando os destroços de lá. Ela bateu na rocha do riacho. Ela bateu num muro. E eu acho que a queda matou todo mundo. Não é o que ele nos contou, é quando ele descobriu tudo isso que é o mais importante. Se voltar no tempo para o ponto de Roswell, isso precede consideravelmente o ponto em que Charles foi nomeado xerife adjunto, o que não aconteceu até 1953. E se o incidente de Roswell foi em 1947, nós temos uma inconsistência. Nos anos 50, não havia livros sobre Roswell. Não havia artigos a respeito. Nenhuma reportagem na TV. Você não achava informações, estava morto, já era. O incidente nunca entrou para o domínio público na época. Ele nunca entrou para a cultura popular naquela época. E o próprio xerife, durante os anos 40, não era o xerife no condado vizinho de Roswell. Ele já tinha sido nos anos 30 e foi reeleito nos anos 50, mas não nos anos 40. Então nós claramente temos algumas inconsistências. Você disse que viu os corpos. Quantos corpos você viu? Eles estavam no chão? Então você estava indo de Big Spring para Roswell para buscar um prisioneiro? Os entrevistadores usavam técnicas de interrogatório mal estruturadas que eram tanto confusas quanto estavam induzindo o próprio Charles, que estava claramente confuso. Então, resumindo, eu acho que, no caso do Charles, nós ouvimos ele tarde demais em essência. O testemunho que foi fornecido não foi quando ele era capaz de lembrar com clareza a precisão do que aconteceu. Houve uma mistura de eventos e não há dúvida de que ele se deparou com a publicidade associada ao evento de Roswell e então, anos depois, ele viu algum local de queda e parece que ele deve ter juntado as duas histórias em uma. Voltando para 1947, é como eu digo, é difícil voltar no tempo. Mas Truman era o presidente e a Guerra Fria estava começando a esquentar. A opção russa. Para isso se tornar viável, precisaria ter havido a presença de algum tipo de líder despótico fanático na época. Bom, podemos concordar que todas essas características se aplicariam a Stalin. Era isso. O Ocidente, preocupado com uma guerra nuclear. Não havia alienígenas. Estávamos mais preocupados com o risco de guerra entre os Estados Unidos, ou melhor, do Ocidente, mas principalmente os Estados Unidos e a União Soviética. Então, esse disco voador, segundo o engenheiro da AT&T, foi uma coisa que se acidentou no
Novo México e a intenção era que fosse uma farsa. Pegar uma aeronave em estilo disco voador na base de um protótipo, mas deixá-la numa posição onde ela poderia voar da Rússia até os Estados Unidos, ou que eles poderiam incluir algum tipo de maquete de protótipo. Um programa chamado Operação Paperclip foi posto em ação depois da guerra, onde os Estados Unidos cooptaram os cientistas do Terceiro Reich para liderarem os nossos programas aeroespaciais e muitos dos nossos programas militares. Wernher von Braun é o melhor exemplo. Vamos imaginar por um momento que os vários problemas foram resolvidos e que após completar nossa estação espacial, estaríamos prontos para começar nossa primeira viagem em volta da Lua. Além disso, precisaríamos da cumplicidade de Joseph Mengele, potencialmente, para fazer o desenvolvimento das formas humanas, para convertê-las em criaturas do tipo alienígenas. Você pode ter a bomba atômica, mas eu tenho a guerra psicológica. E no estilo Guerra dos Mundos, ele queria mandar esse disco voador para cair no Novo México e deixar saírem pessoas que pareciam alienígenas. E o engenheiro da AT&T me contou que os pilotos de tamanho infantil lá dentro eram o resultado de experiências humanas horrendas na União Soviética. É uma teoria e uma especulação. O que precisamos nos lembrar é que Roswell, como um todo, está hoje dentro dos reinos do mito e da lenda. E conseguir tirar isso a limpo, de verdade, é praticamente impossível. É fácil continuar culpando os russos. Damos a eles muito mais crédito do que merecem, sabe? Nós percebemos com a corrida espacial, por exemplo, que os soviéticos disseram: nós conseguimos fazer X, Y e Z, mas na verdade não conseguiam. Foi por isso que os americanos chegaram na Lua antes, porque eles não eram tão avançados quanto eles alegavam em tecnologia. E foi exatamente a mesma coisa no fim da Segunda Guerra Mundial. Eles estavam muito atrasados. Estavam mesmo. Eles levaram um bom tempo para alcançar os americanos, se é que alcançaram. Essa narrativa em particular é bem extraordinária. Possível, mas muito extraordinária, e você precisa analisá-la melhor para entender o quanto ela seria plausível. Não vamos esquecer que Roswell aconteceu em julho de 47, apenas 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial e a devastação nuclear que a encerrou. A Rússia estaria de joelhos saindo da guerra. A chance deles colocarem as mãos na capacidade técnica, tanto mecânica quanto biológica, a fim de enviar alienígenas numa espaçonave para Roswell, era bem improvável. São 2 anos de desenvolvimento. Não tinha como eles desenvolverem uma aeronave nova como prioridade para eles, dentro daquele curto período de tempo para confrontar a capacidade nuclear que eles não conheciam até o fim da Segunda Guerra Mundial. Se aquilo foi a queda de uma espaçonave de algum lugar, acho que as oportunidades para os americanos teriam sido enormes no que diz respeito à propaganda. Nós teríamos o primeiro contato, que infelizmente deu errado. Foi uma queda, mas ainda assim eles caíram nos Estados Unidos e não na União Soviética. Eles vieram para os Estados Unidos. E, ora, quem diria? Sabe, não só temos armas nucleares, mas adivinha só o que esses carias trouxeram. Então é melhor todo mundo se comportar. São tantas as teorias sobre o que Roswell foi. Ela se localizava bem perto da área onde eles fizeram os primeiros testes nucleares e onde eles fizeram todo tipo de pesquisas e desenvolvimentos, partindo dos foguetes V2 e outros sistemas de armas. Então, existem teorias envolvendo projetos secretos do governo que talvez a gente nem saiba até hoje. Como uma operação militar, é claro que é secreta. E não importa o que seja, é secreta. Depois da pesquisa de Annie Jacobsen sobre a Área 51, houve indivíduos que ela entrevistou que estavam
loucos para compartilharem os segredos que eles tinham, mas apavorados com as consequências de fazê-lo. Eis um motivo para manter oculto todas essas décadas depois. O medo do constrangimento e a propaganda que viria com isso. Nós sabemos, por exemplo, não que seja só nosso governo, mas os americanos fizeram experimentos com as próprias tropas, algumas vezes. E fizeram todo tipo de coisas esquisitas e maravilhosas. A CIA devia ter carta branca para fazer o que quisesse em certa altura. Então, isso não me surpreenderia. Eles sabiam que o que eles tinham testemunhado, o conhecimento que eles tinham, era lenha para uma fogueira federal, senão mundial. Nós sabemos que presidentes acharam bastante difícil destrinchar a história dos OVNIs nos Estados Unidos. Vivendo nesta era nuclear, torna necessário que nós conversemos. Nosso compromisso com o diálogo é firme e inabalável. Mas nós insistimos que nossas negociações lidem com problemas reais, não atmosféricos. Se o presidente dos Estados Unidos se torna ciente deste tipo de experimento, ele se torna instantaneamente culpado de crimes contra a humanidade. É algum lugar entre um projeto militar que é tão secreto que nem sequer é reconhecível hoje para as pessoas que estiveram nas Forças Armadas durante toda a vida? Ou é algo ainda mais interessante? Eu não vou falar do que sei a respeito, mas é muito interessante. Mas muita gente gostaria de saber o que está acontecendo em Roswell. Então a ideia de tratá-lo como supremo confidencial com certeza tem alguma credibilidade e começa a explicar algumas das reações que nós vimos. Parecia que não tinha peso. Não dava nem para sentir que estava nas mãos. Era como se fosse... O metal parecia mais aço inoxidável que foi aquecido. Ele estava azul. Naquela época, isso foi muito importante. Nós queríamos ver a coisa da qual nós ouvimos falar. Mas já tinha sido tudo recolhido. Bom, eu espero que tenha valido alguma coisa. Acho que o povo americano merece saber o que acontece por lá. Ele disse que viu o OVNI cair. Alguém começou a lançar satélites, sabe, como os russos em 1957 com o Sputnik. Eu achei que podia ser uma sonda que caiu em nosso planeta de outro lugar. Eu só lembro de ver eles dizendo que o disco voador caiu no desfiladeiro. Para mim, a explicação mais racional para o incidente de Roswell é a de que era apenas um programa de desenvolvimento secreto que deu errado. Em julho de 1947, provavelmente sob o projeto Mogul, havia dispositivos de escuta de grandes altitudes sendo usados e havia experimentos nucleares. Pode ser que nós tenhamos sido visitados por seres humanoides de outro lugar ou de outro lugar no mundo. Ou de outro planeta mesmo. Eu não sei dizer. Digo, todos queremos que seja uma nave alienígena. Não me entenda mal, é a ideia mais romântica. Não vamos esquecer que aquela era uma área de desenvolvimento nuclear e, conforme a tecnologia emergia, sem dúvida o governo americano ia querer experimentar, além da simples mecânica de uma explosão nuclear, para entender qual seria o impacto na forma humana. E, portanto, não é absurdo conjecturar que eles teriam usado os seres humanos de uma forma ou de outra para medir qual seria o impacto de uma precipitação nuclear. Eu nunca tinha ouvido falar de Roswell antes de me envolver. E eu não sou um ufólogo, eu nem sou um fanático por OVNIs. Todo mundo que estava lá viu alguma coisa. Agora, o que era essa coisa? Isso fica para nossa imaginação, porque tudo foi silenciado rápido. E funciona a favor deles as histórias de OVNIs cercando todo o incidente de Roswell como uma explicação potencialmente plausível. Porque isso atrapalha os pesquisadores de buscarem qual seria, de fato, o resultado mais provável que teríamos de um programa de desenvolvimento americano que deu errado, que foi porcamente acobertado para então se usar os OVNIs como uma forma de se desviar a atenção. Ainda assim, é um assunto fascinante. Existem fenômenos de OVNIs no plural, não falo no singular, lá fora, que merecem ser estudados. E como um pesquisador de OVNIs, é assim que eu enxergo meu papel
que é documentar essa informação, na esperança de que em algum ponto alguém consiga decifrar tudo isso.